Com esses fundos imobiliários em queda, eu selecionei aqui para vocês 3 fundos imobiliários de altíssima qualidade e que estão muito descontados. Tão descontados que em raríssimos momentos você vai ver com esses fundos imobiliários tamanha oportunidade. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E como vocês sabem, a gente está num momento de pessimismo no mercado financeiro, onde os ativos de renda variável, as ações, os fundos imobiliários, eles permanecem caindo ou andando de lado, porque não há nenhum tipo de motivo específico para que eles subam. Na verdade, o motivo que existe hoje é contrário a isso, porque as taxas de juros seguem subindo, assim como a inflação no Brasil. Mas você, investidor preparado, que entendeu a necessidade de não ser um investidor que segue a manada, um investidor que na verdade tem um comportamento contra-fluxo, que não segue a manada, aquele investidor que compra, desde que preparado, ao som dos canhões. Você é aquele investidor que já deixou o like aqui embaixo na confiança. Deixa o like aqui pra gente atingir a meta de likes para esse vídeo de 3.000 likes. Clicou no botão de gostei? Então vem aqui comigo de novo. Veja, nesse ano, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil, acumula uma queda, nesse ano, de 2,43%. Está caindo mais do que o nosso principal índice de ações, que é o famoso Ibovespa, que cai apenas 0,71%. Só que há uma clara diferença de volatilidade. Você tem Ibovespa caindo 6%, caindo 3% aqui caindo quase 5%. No IFIX, você não tem quedas assim super aceleradas, com exceção a partir de setembro desse ano, em que a gente teve uma queda bem forte, fazendo com que o IFIX caísse 5%. Essa debandada aqui dos fundos imobiliários decorre do fato de que a gente saiu de um ciclo de queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que serve para conter a inflação no Brasil, e passamos a ter um ciclo de alta. Foi a primeira alta durante a gestão desse governo. E foi uma alta que foi realizada em unanimidade pelo Banco Central. Por que isso? Por conta disso aqui. IPCA, Índice Oficial de Inflação do Governo, está com expectativa de alta para 4,39% ao final desse ano. Mas essa é a opinião do mercado. A verdade é que a inflação implícita, aquela diferença de taxas de juros de pré-fixado e atrelados à inflação, está dizendo para a gente que inflação no prazo de um ano seria de 5,74. Então o mercado, na verdade, espera inflação aí próxima de 5%, 5% e alguma coisa. Por isso, esse juro real nas alturas. Só que eu já mostrei para vocês aqui no canal que basicamente o que a gente tem hoje é uma situação macroeconômica, que está fora do seu controle. Você deve avaliar individualmente os ativos. Você analisa o macro para ver como está a situação hoje, para entender se é uma oportunidade de compra ou não, e depois disso você avalia individualmente os ativos e é com base nos ativos que você toma uma decisão. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Os 3 fundos dessa lista são apenas exemplos de fundos que, na minha visão, estão baratos. Você não pode simplesmente pegar um vídeo de YouTube e replicar na sua situação, porque o grande problema é esse: você seguir dicas ou carteiras padronizadas, quando na verdade cada situação é individual, cada perfil é personalizado e personalizável. Então não caia nesse erro, cada carteira é única. Feito esse disclaimer, a gente vai ao primeiro fundo e a gente vai fazer aqui do menos barato para o mais barato. E começando pelo menos barato, que é o famoso HGLG11. Nesse ano, ele acumula uma queda de 3,32% acima do IFIX. Então ele acumulou uma queda acima do seu principal índice de referência. Hoje, ele até subiu um pouquinho. Nesse momento está a 156,62. De todo modo, nas cotações atuais, o HGLG está negociando na bolsa de valores entre os investidores abaixo do valor do seu patrimônio líquido, que é um fundo de tijolo, de galpões logísticos. Então se hoje pegar a avaliação de todo o patrimônio do HGLG, os investidores na bolsa estão pagando menos do que isso. E qual seria o valor patrimonial da cota que representa esse patrimônio líquido do HGLG, que hoje pertence à Pátria Investimentos, seria de R$ 157,90. E note o seguinte: raramente você vai encontrar o HGLG11 negociando abaixo do valor patrimonial da cota, porque geralmente
os investidores, por conta dos bons ativos que existem no HGLG e do track record da boa gestão, que agora mudou, então isso pode também gerar preço no ativo. De todo modo, historicamente você tem dificuldade de encontrar o HGLG negociando com deságio, mas sim com ágio, ou seja, com o indicador preço sobre valor patrimonial acima de 1. Eu já vi situação de você comprar HGLG com 10% de ágio. Aí o seu retorno fica muito baixo. Aí esse dividend yield tende a ficar enfraquecido. Então cuidado, não só isso. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente está esperando também valorização das nossas cotas. E a gente só pode ter expectativa de valorização das cotas se a gente compra com desconto. Mas é aquilo, o que é ruim ou muito arriscado vai exigir um prêmio de risco maior, então você vai encontrar desconto maior. Aquilo que tem pouco risco, dificilmente você vai encontrar um desconto maior ou até desconto. Só que tem dadas situações de pessimismo em que até o que é bom pode apresentar um desconto interessante. E o HGLG11 hoje, ele está com uma vacância física abaixo de 5%. É considerada uma baixa vacância para fundos de condomínios logísticos. A alavancagem financeira dele hoje, 12%, eu diria que até 15% é uma alavancagem que não deveria te preocupar. Porque sim, para você que está começando hoje, nesse mundo dos fundos imobiliários, eles podem sim se alavancar. Não da mesma forma que as empresas, mas eles podem, por exemplo, se tornando devedores de CRIs. E por que eles se alavancariam para isso? Para pegar esse dinheiro e fazer novas aquisições. No caso de fundo de tijolo, comprar participações em outros condomínios logísticos ou comprar integralmente um novo imóvel, fazer um novo investimento, expandir o tamanho do fundo. E aí essa alavancagem, qual que é a parte ruim dela? Primeiro que aumenta um pouco o risco do fundo, mas como eu disse, até 15% o risco é baixo, mas o problema é que ela vai diminuindo seus rendimentos na medida em que você tem o quê? Você tem ali o resultado do fundo, o quanto que ele gera de receita, e aí você tem as despesas financeiras, que é justamente o pagamento de juros daquela dívida. E isso reduz o seu rendimento no curto prazo. Então é preciso que a gestão seja muito boa para usar aquela alavancagem financeira de maneira a, de fato, multiplicar o fundo, gerar mais receita e assim, quando você terminar esse pagamento de dívida, você ter ali o quê? Um rendimento explodindo, decolando. Essa que é a ideia da alavancagem aqui com fundos imobiliários. E veja que esse aqui é o relatório de setembro. O fundo estava negociando com ágio até então. Veja como isso é raro, então, ele negociar com deságio. Estava R$ 159, agora está na casa dos 156. Por isso que é raro de se ver. E aí, veja só. Aqui, na parte de despesas operacionais, você tem que esse fundo, ele vai gerar uma despesa operacional próxima de 40 milhões de reais. Fica entre 30 a 40 milhões de reais no ano. Por quê? Porque a taxa de administração é de 0,6% sobre o valor de mercado do fundo. Então, varia conforme o valor de mercado. E aí, isso vai gerar entre 30 a 40 milhões de reais no ano. Só que, olha só o quanto o fundo gastou de despesas financeiras, 40 milhões. Tudo isso impacta no rendimento do fundo que vai para o cotista. Porque você tem 40 milhões de despesa financeira, mais 40 milhões de despesa operacional, isso acaba deixando o resultado líquido mais enfraquecido no curto prazo. Então veja que a alavancagem financeira, ela pode ser boa, desde que a gestão faça um bom trabalho. No caso de inquilinos, eu gosto dos inquilinos que existem no HGLG. Você tem uma grande exposição ao Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev, Leroy Merlin. Então você tem inquilinos aqui com saúde financeira boa, mas o problema é a tipologia dos contratos. Você tem 68% dos contratos típicos. Aí você tem ali ação revisional, você tem cláusulas que muitas vezes protegem o inquilino, contratos ali com prazo mais curto. Contratos atípicos são os mais interessantes para o dono do imóvel. E aqui é apenas um percentual de 32%. Mas seria esse o único ponto negativo. A qualidade dos imóveis é 2A 52%, 3A 26%. Então veja que apesar de estarmos falando aqui de condomínios ou centros logísticos, temos imóveis de boa qualidade. O segundo fundo da nossa lista é o Alianza Trust, o ALZR11, que está caindo nesse ano 10%. E aí você vai me perguntar, então esse aqui tem mais risco. Olha, o que acontece é o seguinte, é que esse é um fundo híbrido que tem no seu portfólio ativos de lajes corporativas. E o segmento de lajes tem se tornado mais duvidoso, mais arriscado, porque o novo normal é você ter mais vacância do que havia antes da pandemia. Hoje tem se tornado comum empresas tomarem decisão de colocarem parte dos seus funcionários em home office. Tem funcionado isso e os próprios consumidores têm aceitado essa dinâmica. Então acabou ficando mais difícil para os fundos imobiliários, donos de lajes,
conseguir a ocupação completa do imóvel. De todo modo, esse aqui é um fundo híbrido, que não está exposto somente em lajes, tem renda urbana ali também. Vou te mostrar os ativos. E assim como a HGLG11, o ALSR11 é difícil de você encontrar com desconto. Nesse momento ele também está com esse desconto, mas ele é ainda um pouco mais barato que o HGLG por conta do Dividend Yield. O Dividend Yield dele 8,89, HGLG 8,41. Então hoje você compra um ALSR11 na bolsa abaixo de R$ 105 a cota, sendo que o valor patrimonial é R$ 105,55. Tá aqui o desconto. Veja que o desconto não é elevado, não é? Nossa senhora, que super pechincha. Mas é um desconto elevado quando você considera que esses fundos historicamente negociam com ágio. É aí que está o desconto. Quando você olha para a demonstração de resultados desse fundo, a receita vem crescendo, o resultado por cota vem se mantendo consistente, estável. Veja que as despesas do fundo são controladas. Eu não vejo como despesas ultra relevantes aqui que prejudicam o rendimento por cota. Atualmente é um fundo que não tem vacância financeira e também não tem vacância física. Mais ou menos 100% dos contratos de locação são atípicos. Então esse é um diferencial do ALSR11, contratos atípicos. Se ocorrer ali uma saída antecipada por algum inquilino, tem uma multa pesada, tem muito mais proteção para o locador, para o dono do fundo e, consequentemente, para o cotista, que é dono de um pedaço do fundo. Você tem ali imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro, 12%. Veja que, assim como o KNR11, tem um pedacinho aqui no Rio de Janeiro que seria o patinho feio. Isso que acaba gerando um pouco de preço para baixo, mas ainda assim o risco é bastante baixo por conta do pequeno percentual no portfólio total. Assim como você, numa carteira de investimentos, muitas vezes tem 5, 10, 15% em ativos mais arriscados, um portfólio de um fundo imobiliário também pode ter algo do tipo. E olha só as classes de imóveis: edifícios comerciais, que é o que tem prejudicado esses fundos. E aí você tem galpões, renda urbana, data center e galpões refrigerados. A parte de edifícios comerciais compõe 36% do fundo. No final das contas, você tem aí que renda urbana mais galpões é a grande maioria do portfólio do fundo, senão a queda poderia até ser maior, como acabou acontecendo com fundos de lajes corporativas. Posso até fazer um vídeo a respeito disso, onde você tem descontos absurdos em cima desses fundos. O único imóvel do Alianza que não tem 100% de ocupação é o Dupont, e é um edifício comercial, mas é apenas 3% de vacância. Isso no total do patrimônio líquido do fundo é marginal, por isso que ele coloca 0%, mas é 0, alguma coisinha. Então é algo bastante insignificante. Então na prática, 0% de vacância. Então isso faz com que você possa ficar tranquilo em relação a ter uma suspensão imediata de renda por conta de uma grande vacância. E como eu disse, contratos atípicos blindam ali o portfólio do fundo e, consequentemente, o aluguel que é recebido pelo fundo, que acaba se revertendo para os cotistas. Afinal de contas, o fundo imobiliário é para isso, para gerar renda aos cotistas. O último fundo da lista é o TRXF11. Ele é o mais descontado de todos e também costuma negociar com algum ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Nesse ano está caindo quase 7%. Negocia o indicador preço sobre valor patrimonial de 0,96. No mercado financeiro você compra uma cota do TRXF11 por 102,78, mas o valor patrimonial está acima de 107. E os principais inquilinos desse fundo são Pão de Açúcar, Açaí, Carrefour, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Obra Max, e aí você tem mais recentemente também um pedaço de hospitais, onde você tem ali no fundo o Albert Einstein. A taxa de administração é de 1% sobre o valor de mercado, que ele está no IFIX, e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que excede IPCA mais 6. Veja que o IPCA mais 6 é muito importante até mesmo como benchmark a ser superado por fundos de gestão ativa no IFIX. É um fundo com 53 imóveis, então tem bastante diversificação. Na prática é um fundo que está no varejo e atacarejo e um pedacinho de hospitalar. Vacância 0 também, assim como a Alianza. Contrato atípico, a grande maioria, 93%, isso dá segurança de novo. É um fundo que ao longo do tempo vem sendo uma escadinha no pagamento de rendimentos crescentes, isso é importantíssimo, porque de nada adianta um rendimento que fica estagnado, o rendimento também precisa corrigir o seu poder de compra. De nada adianta eu ganhar aí uma renda de R$ 2.000 com fundos imobiliários e ficar ganhando essa renda
por 5, 10 anos, sendo que a gente sabe que a inflação vai corroer o poder de compra do nosso dinheiro. Então precisa ter uma evolução desse rendimento. E isso só vem quando você tem uma boa gestão e bons ativos por trás de um fundo imobiliário. Veja que o prazo médio de contratos 15 anos, então isso dá muita segurança. A alavancagem do fundo quase 13%. Então está muito próxima dos outros fundos aqui que a gente trouxe nessa lista. Veja que essa alavancagem vai caindo com o tempo. Então você vai chegar no momento aqui, por exemplo, a partir de 2032, em que a relação dívida sobre ativo total vai ficar bem baixa. Então essa é a projeção do fundo. Com contratos de 15 anos, você consegue ter uma boa projeção ali. Outro inquilino importante também, Decathlon. E como eu disse para vocês, é um fundo basicamente focado em varejo. Tem varejo aqui, atacadista aqui e quase 10% aqui de hospitalar, pensando no percentual da receita. Agora, quando você olha para o perfil dos imóveis em termos de área bruta locável, 5,33 é hospital, o resto é varejo. E é um fundo que também vem crescendo as suas receitas imobiliárias, saindo de 12 milhões aqui para 12,2 praticamente milhões. Despesa financeira 4,5 milhões. Despesa operacional bem menor, então a taxa de administração está bem abaixo da despesa financeira. Então veja como a alavancagem, ela pode sim te atrapalhar no curto prazo, mas se a gestão faz um bom trabalho, isso aqui pode se reverter em rendimentos bem maiores no futuro. Veja que o fundo vem pagando 93 centavos por cota. Sendo assim, a gente poderia ter 8,34, que foi pago até agora, mais 2,79, que poderia ser pago por conta desses 93 centavos até dezembro. A gente teria, então, um rendimento projetado por cota de 11,13, abaixo desse de 2023, mas por conta da alavancagem, que vem consumindo ali resultado, como vocês viram. Haveria, então, um pequeno decréscimo aqui, mas ainda assim, muito pouco, fazendo com que, nos preços atuais, 11,13 dividido por 102,78, você tem um dividend yield projetado de 10,80. Não é um dividend yield baixo, já que isso aqui é basicamente a taxa Selic atual e dificilmente você consegue o rendimento da Selic de forma líquida, e aqui os rendimentos são isentos de imposto de renda. Lembrando de novo que não é nenhuma recomendação e que, por mais que os rendimentos dos fundos imobiliários sejam isentos de imposto de renda, se você vender um fundo imobiliário com ganho de capital, você paga 20%. E veja, você não pode compensar o lucro que você tem com fundo imobiliário com prejuízo em ações ou prejuízo em fundo imobiliário com o lucro que você tem em ações. São classes aqui do ponto de vista tributário completamente distintas. Então cuidado com isso, pode ser que você tenha valores que você deveria ter pago de imposto de renda e a responsabilidade é sua e você não o fez e aí está com juros e multa e precisa regularizar. Então tem toda essa complexidade tributária e se você não regularizar, você pode ter o seu CPF bloqueado e aí você não vai conseguir abrir conta em banco, vai ter uma série de problemas. Mas calma, para resolver esse problema não precisa se desesperar porque você tem o aplicativo da Grana, que é parceira aqui do canal. A Grana tem um aplicativo que é indicado pela B3 e por meio dele você automatiza tudo isso, porque ele faz todo o cálculo para você, emite a DARF, faz a compensação de prejuízos de forma correta e ainda por cima, se você tiver algo a regularizar, você consegue fazer isso desde o ano de 2020, pagando ali por cartão, boleto ou Pix, tudo de forma automatizada. Caso então tenha interesse em testar o Grana, no plano mais completo de todos, que é o Mais Grana, você vai receber 25% de desconto usando o cupom MIRAI. Basta utilizar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para baixar o Grana e fazer a sua assinatura com o cupom MIRAI. Mas e aí, você colocaria mais algum fundo nessa lista, de acordo com os critérios que a gente adotou nesse vídeo? Te vejo numa próxima oportunidade. Fui!